Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quero trabalhar hoje um tema sobre a oração. Nosso ano de 2024 está encerrando e o tema da nossa convenção para o ano de 2024 foi Conduzidos pelo Espírito Santo. E na maioria de todas as nossas igrejas, espalhadas no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, trabalhou esse tema, Conduzidos pelo Espírito Santo, congressos de mulheres, jovens, adolescente, infantil, e todos os departamentos de nossa convenção teve como base essa temática que foi muito interessante, muito necessário, porque dessa forma a gente vai observando num processo sistemático, e dando ênfase a momentos que é importante lembrarmos que ainda quem conduz a igreja do Senhor é o Espírito Santo. Isso é muito importante. E agora, então, foi definido um novo tema para 2025, onde nós vamos trabalhar o ano todo. A temática é sobre a oração. Oração, a força que move a igreja. E justamente dentro dessa temática, nós precisamos descobrir. É até interessante falar assim, descobrir. Por quê? Porque parece que nós se envolvemos com tantas coisas na jornada da igreja e acabamos esquecendo que a oração ela é base, ela é princípio, é mandamento divino e ela é necessária para que haja milagres, para que haja o trabalhar, o agir de Deus. Então a igreja precisa orar. E nós vamos trabalhar o ano que vem, e já estamos nesse mês de dezembro trabalhando algumas temáticas a respeito. E hoje nós vamos, baseado nessa passagem que foi lida, Tiago capítulo 5:16, vamos abordar na temática o poder transformador da oração. Talvez tenha novo crente que está entrando, ingressando na jornada da fé, que aí de repente não conhece que o poder da oração ele é verdadeiramente transformador. E nós então vamos por alguns minutos, Quando eu falo os minutos eu não preciso tempo, porque as coisas vai conduzindo, mas eu quero ver se consigo, em alguns minutos, pontuar 3 situações que são necessárias, que vai dizer a respeito de a oração nos reconecta com Deus. Depois vamos trabalhar a oração muda circunstâncias impossíveis. E por último, a oração produz fé e perseverança. Então, dentro dessa temática, o poder transformador da oração, nós vamos trazer exemplos, conceituar, trazer fundamentos bíblicos, teológicos, para que eu e você possamos restituir ou trazer à tona a vontade e o desejo de orar. A igreja precisa estar sendo avivada. A igreja precisa estar se conectando novamente com o trono da graça. E é através da oração que nós vamos enfrentar o 2025 e vamos estar firme para que, se o Senhor voltar no 2025, encontre uma igreja, sua noiva, ainda que ora, que busca a sua presença. Amém? Então veja, dentro do texto lido, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. E aí ele emenda ali, a oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. Quando nós olhamos para o capítulo 5 da Epístola de Tiago, nós vamos assim observar 5 divisões que aqui tem, e cada uma delas ele vai trabalhar um determinado assunto para enfatizar algo importante no contexto do capítulo 5. E quando eu olho para a 4ª divisão, ela vai trabalhar a ideia e a importância da oração. A partir do verso 13, ali você poderá observar que Tiago ele está trabalhando o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E depois no 15 ele fala: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. E aí ele vai fechando a proposta, mostrando o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, é interessante que o hábito de orar não vai estar encobrindo situações que muitas das vezes precisam ser expostas, precisam ser declaradas, para que dessa maneira possamos estar em união num projeto ou num propósito glorioso de ser transformado pelo poder da oração. É necessário que nós olhemos para uma situação, irmãos, quando aqui ainda no verso 17, ele puxa ou traz a responsabilidade para mostrar o seguinte: assim como Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E depois ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então veja, ele pontua uma situação que ela é estabelecida dentro dos relacionamentos sociais, e mostra que nós somos falhos, nós temos dificuldades, há momentos que nós temos nossas crises, nossos conflitos, mas se nós orarmos a Deus, Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a mudar a situação e conceder o nosso pedido se orarmos com fé. Então ele traz, dentro desse contexto todo, a importância da oração. E aí eu vejo o seguinte: o que é a oração? Se nós formos analisar, oração é o seguinte: é o meio pelo qual o homem alcança o coração de Deus. Não é um ato apenas de falar, não é simplesmente uma expressão de dependência, né? Não é simplesmente uma expressão de confiança, de adoração. Não. Ela é um processo que vai se desencadear todas essas possibilidades. Aquele que ora, aquele que busca alcançar o coração de Deus, ele vai ter no dia a dia da sua jornada dependência de Deus. Ele vai confiar em Deus e ele vai entender que é necessário adorar a Deus. Olha que interessante. Nós olhando na Bíblia, ela vai apresentar que a prática para uma vida espiritual, ela é essencial ter oração. Quem deu o maior exemplo? Jesus.
Jesus é o nosso maior exemplo, porque com frequência ele buscava estar em momento de oração para quê? Para renovar sua comunhão com o Pai. Aí alguém pode pensar, mas Jesus precisava orar, o Filho de Deus? Ele estava despojado da sua glória, da sua majestade. Ele estava agora encarnado no homem, no corpo que tem uma situação de possibilidade de se corromper, de se destruir. Então Jesus, o Filho de Deus, se despojou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e ele vem a estar no meio de nós, assim como nós o somos. Seres, homens, falhos, miseráveis, pobres, nus, como diz o texto sagrado. Jesus tinha um diferencial. Para ele não se tornar como nós, assim o somos, ele tinha comunhão com Deus. E a comunhão era através da oração. Ele tinha o hábito de orar, de buscar com frequência a Deus. Não é à toa que você vai ler no texto sagrado que o inimigo das nossas almas, Satanás, tentava querer destruir Jesus. Tentava derrubar Jesus. Quando ele está no deserto, se preparando para o seu grande ministério, então você vê o diabo tentando Jesus. Se ele consegue alcançar o seu propósito de derrubar Jesus, nós não estaríamos aqui. Talvez você vai pensar, mas como o Filho de Deus iria perder a guerra? Irmãos, ele estava despojado da glória. Ele poderia pecar. Ele poderia cair. Mas ele botou em prática na sua caminhada o seguinte: eu preciso renovar constantemente comunhão com o Pai. O Pai Celeste, o Todo-Poderoso. Eu tenho que estar ligado, conectado com Ele. Então, é importante nós compreendermos. Porque tem pessoas que dizem, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo orar, eu não consigo ter força. Ah, mas Jesus era filho de Deus. Não, Senhor. Jesus passou as mesmas aflições que nós passamos. A diferença é que ele tinha foco, projeto e propósito. E estava revestido pela graça de Deus porque buscava Deus. Ah, pastor, será? Será? É isso. Quando ele vai para a cruz, ali no Getsemane, ele tira momentos de oração. E ele se retira, vai orar, buscar a presença do Pai, porque ele estava sentindo que o momento ia ser difícil. E teve um momento que mostra essa condição de um ser humano que tem as suas limitações, quando ele diz, Pai, é possível passar de mim este cálice? Isso mostra que Jesus estava sentindo por antecipação aquilo que iria enfrentar na cruz. Ele sabia que não ia ser fácil. Então, é possível passar de mim esse cálice? Se fosse eu e você, a gente dava a meia volta e fugia, corria. Porque nós não temos estrutura. Mas Jesus questiona, sabendo que ele tem que enfrentar aquilo. E se Deus fala, não é possível, não, então tudo bem, eu vou enfrentar. Me dá graça, me dá força e eu estarei indo lá. Temos um projeto a consumar. Temos aí um propósito para restaurar a humanidade. Então eu não posso desistir, por mais que o meu ser possa estar sentindo as agruras, mas eu sei que tu estás comigo e eu vou vencer. Se Jesus fosse um relapso e não orasse, provavelmente poderia ter caído. Mas ele entendeu o mandamento divino. Ele compreendeu a necessidade. Então veja,
dentro dessa compreensão, a gente pode entender que a oração é tanto um privilégio quanto um mandamento divino. Ela é o convite para participar do plano de Deus. Assim como Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está estabelecido que, se eu e você buscar a presença do Senhor, clamar ao Senhor, Ele prontamente vai estar nos respondendo. Ele vai estar nos abrindo os horizontes. Ele, sim, verdadeiramente, vai nos revelar coisas grandes. Por quê? Porque é necessário para aquele que anda com Deus, agradar a Deus, ter comunhão com Deus. E nós só podemos agradar a Deus se nós compreendemos Ele como nosso Senhor. É Ele que é o Todo-Poderoso. E quando eu entendo que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, eu reconheço, eu sou criatura. Eu sou aquele que, se Deus não estiver na minha vida, eu não sou nada. Eu sou pequeno, eu sou miserável, mas quando eu me aproximo de Deus, eu me chego a Deus, a glória dEle toma a minha vida, a presença dEle é real, verdadeira, e eu começo a experimentar coisas maravilhosas que só pode quem tem comunhão com Deus. Então é importante que nós venhamos a entender o privilégio de podermos orar, de podermos falar com Deus, de podermos conversar com Ele. Olhando o propósito dessa temática, nós também poderemos observar o seguinte: mostrar que a oração, ela transforma vidas. Mostrar que a oração, ela fortalece a fé. E também mostrar que a oração, ela muda a circunstância, tornando-nos indispensável a oração para a nossa vida cristã. Então veja como é interessante. A oração, ela é necessária para nos fortalecer. A oração, ela é necessária para estruturar ou aprimorar a nossa fé. Mas somente oração não é suficiente para estabelecer a fé. A palavra nos diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu entendo que eu lendo a Bíblia, meditando, fazendo o meu devocional da leitura da palavra, a palavra entra, a palavra move, a palavra me fortalece, a palavra me estrutura, e a palavra diz: orai em todo tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Uma série de recomendações que a palavra diz: ore, 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 ore uma vez mais. E aí, então, eu entendo que a oração também é importante para transformar hábitos. Hábitos que eu vou cultivando no dia a dia da minha jornada, e se eu não cuidar, eu assim acabo botando outros hábitos não necessários para tomar lugar daquilo que é primordial na vida do crente. Orar a Deus, se aproximar de Deus, estar entendendo que orar é algo indispensável, ou seja, aquilo que não pode ser deixado de lado. Eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar me reconectando com Deus. Então orar é importante. Orar traz transformações na nossa vida. Quando eu olho o Salmo 145:18, vai dizer assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.
Olha que interessante o salmista trabalhando o projeto glorioso da oração para nos reconectar com Deus. Como reconectar? É que se nós não tentarmos se esforçar diariamente para buscar a presença do Senhor, nós vamos se afastando. Nós vamos tomando outros caminhos. Outras coisas entram na nossa rotina diária. E nós passamos o dia e não lembramos de Deus. Não buscamos a sua face. Não somos gratos por tudo que Ele faz para conosco. Simplesmente esquecemos. Mas quando eu tenho a palavra, e esse Salmo 145, e o verso 18, ele dá essa estrutura para me entender, dizendo: perto está o Senhor de todos os que invocam, ou seja, de todos aqueles que o buscam, de todo aquele que ora. Perto está o Senhor deles. E ele reforça: de todos os que invocam em verdade, ou seja, ele traz a conexão proposital, dizendo: aqueles que verdadeiramente invocam e buscam ao Senhor. Então, orar de mentirinha não vale. Não dá certo. Por quê? Talvez o teu esposo, talvez o teu filho, talvez a comunidade, até olha, está lá dobrando o joelho, está falando com Deus. Muitas das vezes, nós estamos no ambiente coletivo na igreja, com os joelhos dobrados, e muitas das vezes a gente está com o nosso pensamento distante daqui. Estamos longe, ou quando não, estamos do lado com o vizinho, trocando figurinha, falando de coisas as mais diversas, menos estando na presença do Todo-Poderoso. Observamos, porque é tradição chegar, dobrar o joelho e falar com Deus. Mas nós simplesmente excluímos isso da nossa rotina diária, da nossa tradição, e já sentamos, e já ficamos à vontade, e já ficamos observando tudo, e esquecemos de falar com Deus. Então, quando às vezes eu dobro o joelho e procuro mostrar, eu vou orar para com Deus, eu vou falar com Ele agora, e lá no coração não é verdadeiro, então essa passagem está se cumprindo. Eu estou de mentirinha. Eu estou dizendo para alguém que estou orando, mas Deus está vendo o meu coração. E Ele diz: de todos os que invocam em verdade, ou seja, aquele que tem propósito claro, que está na casa do Pai, precisamos falar com o Pai. Não adianta entrar na casa do Pai desconectado. Eu entro, sento, converso com todo mundo, cumprimento, isso é muito bom, mas com o principal, o dono da casa, eu não falo. O que isso me traz de benefício? Nada. Eu só estou me afastando dentro da casa, mas longe de Deus. Então é importante compreender que o poder transformador da oração faz jus a eu entender que orar me reconecta com Deus. Eu estreito comunhão. Eu passo a ter afinidade com Ele. E isso é necessário, sabe por quê? A oração, amados, é a resposta do homem ao chamado divino. Como assim? Eu preciso falar com Ele. O meu ser, a minha alma, o meu espírito almeja, deseja o Senhor. Existe um vazio no ser humano que só é preenchido quando ele entende que há um Deus todo-poderoso, que deu a vida, que dá a graça,
que dá saúde, que dá o fôlego todas as manhãs para ele ir trabalhar, para ele desenvolver suas tarefas, para ele conquistar seus objetivos. Então, quando eu entendo que orar a Deus é falar com Ele, eu estou respondendo um chamado do profundo do meu ser que necessita falar com Deus. Ele está sempre disposto a ouvir. Você vai ver lá em Isaías 57:15. Mas Ele exige um coração contrito, um coração quebrantado. Ele exige um coração sincero. Nós temos passagens bíblicas que diz quando certa pessoa chega diante da presença de Deus e fala: ó Deus, eu fiz, eu aconteci, eu isso, eu aquilo. E de repente chega um outro miserável, pobre, e ele é despretensioso, e ele fala: Deus, eu sou pecador. Eu sou um homem pobre, miserável. Eu não poderia nem estar aqui para poder falar contigo. Tenha misericórdia. Qual voz o Senhor ouviu? Quem o Senhor deu devido valor? O soberbo? O orgulhoso? Ou aquele quebrantado de espírito? Com um coração sincero, que abriu-se na presença do Senhor e derramou a sua alma, as suas aflições, e aí sim o Senhor olha e muda a situação. A gente pode olhar na cruz, naqueles últimos instantes, quando os dois ladrões ali estavam, e um ficou ali garganteando, dizendo: olha, se tu é filho de Deus, desce daí, nos livra, aí eu vou acreditar, aí nós vamos verdadeiramente te seguir. Enquanto o outro falou: olha, quando entrares lá no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a diferença de um coração soberbo e um coração quebrantado. Então, quando eu me quebranto, quando eu me reconheço e sei que sou falho, miserável, pecador, e eu preciso da presença do Altíssimo, e eu busco a sua face e digo: Deus, eu não suporto eu mesmo, eu não consigo vencer, eu sou pecador, eu sou pobre, miserável, eu preciso de ti, eu quero mais de Deus, eu preciso da tua glória, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua misericórdia. Deus, Ele entra em ação e Ele começa a trabalhar em teu favor, porque Ele olha o teu coração e diz: o meu servo está rasgando o seu coração diante da minha presença e está precisando de socorro. E Ele prontamente, Ele vai entrar em encontro contigo e vai mudar a tua história. Ele vai virar a página da tua história. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai te ajudar a vencer, porque se nós pensarmos que podemos fazer tudo sozinho, não podemos. É a grande misericórdia do Senhor que nos faz estarmos de pé. Olhando Lucas 15, do verso 11 ao 24, a gente vai ver quando Jesus vai narrar a história, uma parábola do filho pródigo. Aquele homem reconheceu o seu erro. Aquele homem, ele vê que tomou decisões totalmente erradas na sua caminhada. E aí bate o arrependimento. E ele fala: eu vou voltar à casa do Pai. Eu não posso continuar da mesma maneira. Então ele vai fazer um clamor. Ele vai buscar restaurar a queda onde ele errou. Isso mostra o quê? Esse clamor deste homem revela uma simbologia de que uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, ou seja, faz uma oração genuína, e ele então começa a reconectar com o Pai.
O Pai celestial perdoa. O Pai terreno, Ele nos abraça. Para podermos novamente ter um retorno dentro da sua casa, inserido no seu lar, e verdadeiramente desfrutar do amor. Assim é Deus para aquele que abandonou os caminhos do Senhor. Muitas das vezes o vento foi forte na tua jornada de fé. Muitas das vezes pedradas te afligiram, te marcaram, entristeceu o seu coração. Mas quando você reconhece, eu preciso voltar a estar na presença de Deus. Lá é o caminho, é lá que eu preciso estar. Deus prontamente estará com os seus braços abertos para te recolher e dizer: filho meu, volta ao meu rebanho. E dessa feita, você vai conseguir desfrutar novamente do amor, da paz, da comunhão que outrora você vivenciava. Deus perdoa, limpa as tuas vestes, reescreve o seu nome no livro da vida, e Deus verdadeiramente vai te dar paz, vai te dar o gozo da salvação, vai te renovar as promessas de vida eterna. Por quê? Porque ele olha a cruz e ele observa: a cruz está vazia. Se ela está vazia, foi porque o meu filho cumpriu o propósito glorioso de morrer pela humanidade. Então eu não posso negar perdão para aquele que caiu, mas se arrependeu, assim como o filho pródigo que diz: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Na casa de meu pai há alimento. Na casa de meu pai há proteção. Na casa de meu pai há segurança. Então, se nesta noite temos alguém que está pensando em desistir, talvez alguém enfrentando crises, conflitos espirituais e pensando: eu vou abandonar. Não abandone, ainda há resposta de Deus para você. Se você entender que Deus está nesse negócio e vai mudar a tua história, começa a orar, começa a clamar, começa a se arrepender e diante do Pai dizer: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso estar diante da Tua face. Oração muda circunstâncias impossíveis. Evangelho de Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Olha que interessante. A oração que pode mudar circunstâncias impossíveis. Aquilo que foge à nossa compreensão. Quando batemos o olho em algo que para nós é difícil solucionar, se tornando impossível, a gente diz: não dá. Mas quando nós oramos, e devemos orar e buscar, compreendendo que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, vai estar atento, com seus ouvidos abertos, e vai estar com suas mãos estendidas, prontamente para ajudar. Então nós podemos dizer: se é impossível para mim, não é impossível para Deus. E dessa forma, nós podemos então, com a oração cheia de fé, atrair a intervenção divina. Trazer Ele para próximo de nós em situações difíceis. E Deus, amado, é especialista em transformar o impossível em possível. Aquilo que você não consegue, Ele diz: deixa comigo, porque eu já estou trabalhando. Mas para entender isso, é preciso orar. É preciso falar com Ele. É preciso compreender as vontades, os desígnios dEle. Um exemplo bíblico, claro.
de algo impossível que jamais seria ou teria possibilidade de acontecer, até mesmo à luz da ciência atual. É o exemplo de Ana. Ana estava aflita. Você vai ver isso em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 9 ao 20. Toda ali a narrativa. Então Ana desejava ter um filho. Ela era importunada por Penina quando estava ali no lar e ela tinha filho, aquelas crianças, e ela ficava: olha, você é desprezada. Você deve ter tido um problema sério e Deus fechou a porta para você. Você foi esquecida por Deus. Veja, situações onde muitas das vezes pessoas sofrem bullying dessa natureza, problemas de conflitos, enfrentamentos, e quando olha para a sua possibilidade de dizer: eu não consigo mesmo, eu não posso, não tem jeito. Mas quando ela entende que há um Deus que pode mover o impossível, e que o caminho é buscá-lo, e o caminho é interceder, o caminho é clamar, o caminho é ousar a buscar a face dele, então o impossível passa agora a se revelar possível. E Ana fez isso, clamou a Deus com profunda aflição. Ela não podia ter filho, mas a sua oração foi fervorosa. A ponto de Eli, o sacerdote, dizer assim: ei, essa mulher está embriagada. Ela já não conseguia mais, talvez, expressar palavras. Ela estava com o coração tão angustiado que ela talvez só balbuciava ali os seus lábios e tentava expressar algo, mas o seu coração estava ferido, machucado, doentio, mas ela falava: ainda há um Deus todo-poderoso. Ainda há um Deus e Ele é a única opção que eu tenho, a última oportunidade está aqui nesse momento, diante dessa oração, e eu creio que Ele pode, a ponto de ela fazer um voto, e ela coloca para o Senhor: eu voto a Ti, se Tu me der um filho, ele não vai ser meu, eu vou lhe dar. Olha que interessante, o que eu mais quero, o que eu mais preciso, eu estou disposto a doar. Parece incoerente. Eu estou pedindo algo a Deus, mas ao mesmo tempo estou falando: eu vou te devolver. Porque ela cria que Deus tinha todo o poder. Isso é importante quando nós compreendemos que a oração, ela pode mudar circunstâncias impossíveis. Qualquer que seja. Se esforce e ore. Persevere. Paga o preço em buscar. Deus move-se pelas orações. E quando então nós olhamos, Deus faz um milagre no ventre de Ana. E quem surge? Ela gera Samuel, um homem abençoado, um grande profeta, um homem que fez história. E Deus é tão maravilhoso que Ele concede depois mais 5 filhos para ela. Olha como é interessante. Ela quer algo tão precioso na vida, mas ao mesmo tempo ela doa para Deus. E Deus fala: eu não vou dever nada para ninguém. E Deus abençoa e ela tem mais filhos, que provavelmente mostrou como testemunho para dizer: se você for fiel a Deus, perseverando em oração, buscando, Ele muda o impossível na tua história. É importante em momentos de adversidade, devemos confiar, devemos estar em oração, devemos tê-la como ferramenta para mudanças milagrosas.
é insistência, é perseverança, lembrando sempre que Deus ouve e age em nosso favor. Porque aquele que busca, aquele que se esforça na presença do Senhor, ele vai se estabelecer cada dia mais no relacionamento mais íntimo com Deus. E nessa intimidade, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai conduzindo, o Espírito Santo vai fortalecendo, o Espírito Santo vai preparando esse coração que ora, para quando receber a gloriosa e a bondosa vitória que Deus vai dar, então ele vai ser grato, ele vai ser adorador, e ele vai estar testemunhando, dizendo: eu não podia, mas ele pode, e ele mudou a minha história. Então você creia que Deus é maior em todo o tempo. É necessário restaurarmos o nosso altar. É necessário entendermos que orar precisa fazer parte no dia a dia da nossa caminhada de fé. Talvez você, pastor, eu não tenho tempo para orar. Mentira. Você tem tempo por celular. Faz assim uma dinâmica. 1 hora vendo videozinho, né? Rios aí. 1 hora de oração. E aí você vai ver como muda a tua história. Porque todo mundo tem um celularzinho. E se faltar luz, o Wi-Fi vai embora. Meu Deus, dá uma ansiedade. Não sabe o que fazer. Vai orar, crente. No tempo do homem da caverna, ele não tinha celular. Tinha mais comunhão entre eles. Hoje nós não temos comunhão. Porque já não oramos. A gente está doido para chegar em casa e ver uma série da Netflix, para fazer conversa fiada nas redes sociais, para fazer milhares de coisas, menos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí vamos no culto só o domingo, por quê? Porque já está suficiente. E aí escuta uma mensagem, está bom, vai aguentar até a próxima semana, o próximo domingo, aí eu vou de novo. Não, irmãos, nós estamos errando. Isso é daqui do altar até lá atrás. Nós estamos falhando, porque estamos perdendo a conectividade com Deus. E ela é possível através da oração. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha só que interessante. O escritor aos Hebreus trazendo a recomendação, dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Se eu não tenho fé, se eu não tenho comunhão, eu vou deixando de crer que Deus é possível, que Deus é verdadeiro, é real. E eu busco os recursos os mais diversos para solucionar o meu problema. E deixo de lado Deus. Mas quando eu não tinha nada, quando eu não tinha posses, quando eu não tinha status, quando eu não tinha nada que era importante na vida, e eu só tinha fome, eu só tinha miséria, eu só tinha desesperança, eu só tinha aflição, e a palavra entrou e mudou a minha vida e disse que é possível morar no céu, que é possível ter Deus na vida, que é possível mudar o teu quadro, a tua história, e eu
criei, eu acreditei, eu confiei e busquei, me entreguei a Deus, eu começava a andar no primeiro amor e era só igreja, era só vigília, era só oração, era não perder culto, era estar numa campanha, era estar evangelizando, era estar fazendo tantas coisas, porque a chama ardia no meu coração e dizia: Deus mudou a minha história. Mas o tempo passou, a chama se apagou, o amor esfriou, e de repente, hoje eu já não creio. Será que Deus existe? Tenho um carrão, tenho uma boa casa, tenho uma boa empresa, tenho dinheiro no banco, tenho tantas coisas, tudo força do meu trabalho. Onde está Deus? Cadê a gratidão? Entende? E aí o escritor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus não te manda de volta com mão vazia. Jamais. Talvez você não receba aquilo que você almejava, mas Ele vai te dar algo para conquistar aquilo que você almeja, no tempo e na soberania dEle. É importante que nós entendamos isso. E aí vai mostrar o seguinte, que a oração, ela produz fé e perseverança. E quando eu olho para essa situação, eu vou entender o seguinte, que a oração não é apenas fortalece a nossa fé, mas também me capacita a perseverar diante dos desafios. Ela me estrutura para suportar, para enfrentamentos. Como eu já citei aqui, Jesus no Getsêmani, Ele, na sua oração, Ele vai nos preparar o quê? Para o enfrentamento. Ele orou, buscou a presença. Depois ele volta a ver os seus discípulos dormindo. E aí, vocês não podem nem por um momento orar comigo? Interceder comigo? E ele volta a orar porque ele precisava enfrentar a cruz. Era uma grande dificuldade para ele. Mas ele precisava passar por lá para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui diante do pão, diante do cálice e dizer: graças te dou ao Senhor, porque morreste por mim na cruz do Calvário. Então veja, ele perseverou em oração para poder conquistar resultados. Se eu olho lá em Atos 16, 25 ao 34, nós vamos ver a história de Paulo e Silas. Todo mundo canta, todo mundo prega, mas algo que nós precisamos tirar de ensinamento dessa situação, dessa narrativa, é que Paulo e Silas, por mais que estavam quebrados, estavam aprisionados, por simplesmente falar em nome de Jesus, repreendendo as hostes malignas, o espírito das trevas. Porque quando ele está ali na região da Macedônia, e está ali anunciando o evangelho, a gente vai olhar no capítulo 16 de Atos, uma situação de um ser espiritual, ou seja, de uma mulher possessa, que tinha um espírito de adivinhação, que ficava: olha, homens, mulheres, está vendo esses aí, ó, eles são filhos do Deus Altíssimo. Ou seja, eles são crentes, eles são pessoas boas. Aquilo estava incomodando Paulo. Satanás às vezes vem com palavras doces. Satanás às vezes vem reforçar coisas que você às vezes está fazendo com dedicação para o Senhor, para te dar talvez assim um floreio. Isso fala a respeito do seguinte: não faça nada para a obra do Senhor com interesse de ter
benefícios, de ter, de repente, lauréis aqui, ou até mesmo de ficar esperando que alguém vai falar assim: ai, você é maravilhoso, você faz bonito, você canta bem, você tem uma série de elogios. Não espere isso. Satanás estava querendo elogiar Paulo e mostrar: esses aí, eles são realmente filhos de Deus, homens de Deus. E aquilo ali incomodando Paulo, porque Paulo orava, Paulo buscava, e ele olha e discerne que aquilo é um espírito demoníaco. E ele então repreende, e ele sai, e saindo acabou o processo de adivinhação daquela mulher. Os seus senhores começam a dizer: agora o nosso lucro foi embora. Mas eles não viram que Deus libertou uma alma cansada. Pensaram nos lucros. E aí prenderam Paulo, foram chicoteados, Paulo e Silas gemendo agora, com dores provavelmente, lá na prisão. Mas eles falam: Paulo, Silas, é o seguinte, está doendo? Tá, mas vamos cantar, vamos adorar, vamos falar com Ele está conosco, Ele está nesse ambiente, então nós vamos orar e louvar a Deus. E eles oravam e louvavam, e Deus moveu-se pelas orações desses homens, e começa então agora um grande terremoto, a ponto que o carcereiro pensou: eu vou tirar a minha vida, porque agora eles fugiram todos, arrebentou toda a cadeia, fugiu os presos, eu vou morrer mesmo, então eu vou me matar. Aí Paulo fala: não faça dano a ti. E Paulo mostra: está todo mundo aqui, ninguém foi embora. Nós só estávamos fazendo um louvor, uma adoração ao nosso Deus, e Ele se moveu e mexeu aqui na estrutura do cárcere, mas nós estamos aqui. E aquele homem sentiu o temor de Deus, aquele homem viu o mover da glória de Deus, e ele falou: o que eu posso fazer? Eu também quero esse Deus. Você está entendendo o que Deus quer nos passar através desta lição? É que se eu e você orarmos, vai mudar a história de Laguna. Se eu e você começar a buscar a presença de Deus verdadeiramente, milagres vão acontecer, vidas vão ser alcançadas. Sabe por quê? Porque vai haver um barulho da presença de Deus neste ambiente, nas congregações, e quando as pessoas virem ouvir para certificar o que está acontecendo, elas vão ser impactadas pela presença do Todo-Poderoso. E aí o que vai acontecer? Almas. Aquele carcereiro vai: o que eu preciso fazer? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha, assim, o ato de orar nos remete a ter fé e perseverança, e nós crermos que Deus, Ele ainda muda a situação. E dessa maneira nós podemos então, amados, entender que o poder transformador da oração precisa passar pelo ato de eu começar a buscar a orar a Deus. O ato de eu querer falar com Ele, de reconhecer que eu estando na casa dEle, eu preciso falar: Pai, eu estou na tua casa, eu quero ter uma conversa contigo, eu quero sentir a tua voz, eu quero ouvir o teu falar, eu quero saber o que tu precisa fazer na minha vida, ou o que eu preciso mudar na minha história, porque eu quero te agradar, eu quero te louvar, eu quero adorar o teu nome. Quando nós verdadeiramente entendemos que precisamos buscar a Deus, reconectar com Ele, a comunhão, nós vamos ter circunstâncias impossíveis acontecendo, provavelmente diariamente.
As pessoas vão notar e vão ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, porque a tua história passa a mudar, você passa a experimentar coisas novas, você vai ser perseverante, você vai sendo fortalecido, você vai tendo práticas que outrora não tinha, mas a prática boa de adorar a Ele, de dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, você vai ter práticas de evangelizar e não esperar somente pelo púlpito, mas você vai ser conduzido pelo Espírito Santo para verdadeiramente anunciar nos quatro cantos dessa cidade e dizer: Jesus Cristo está voltando, prepara o teu coração para encontrar com o teu Deus. Aleluia. Se nós ousarmos a orar, isso tudo é possível acontecer. E eu quero perguntar para você, como está a sua vida de oração? Ela é curta? Ela é passageira? Ou ela é perseverante? Firmada em estar falando com Ele, o Deus Todo-Poderoso, o teu Pai Celestial, todos os dias. Todo dia você toma café. Todo dia você almoça. Todo dia você dorme. São hábitos necessários para nós nos mantermos vivos. Na estrutura da esfera espiritual, o crente também precisa tomar café com Deus, almoçar com Deus e dormir com Deus. É necessário trazer Deus para o círculo da sua rotina, e mesmo indo para o trabalho, caminhando, dirigindo, ou de repente em uma condução, você está lá quietinho e falando: Deus, eu te adoro. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Você está orando. De repente, numa folga lá do café na empresa, aonde um monte de gente se reúne para contar ou falar da vida alheia, você pode se retirar e falar: Deus, eu quero falar contigo nesse momento, eu quero expressar o meu louvor, porque este emprego foi a porta que tu abriu. Então abençoa essa empresa, abençoa o meu patrão, abençoa que tudo corra bem. Você está falando com Deus. De repente você chega na hora do almoço correndo em casa, tem que preparar aquela refeição, aquele cuidado todo, talvez com filhos, é uma correria, mas enquanto você está lá preparando o almoço, lavando a louça, aí você pode falar: Deus, ó como eu sou grato a Ti, porque eu tenho um pedaço de pão na mesa, ó como eu sou grato a Ti, porque a provisão chegou, ó Deus, como é bom Te servir com o coração, e o meu coração é grato, porque até aqui nada faltou. Você está falando com Deus, almoçando com Deus, compartilhando com Deus. E ao dormir, você sonhe com Deus. Começa a orar, deite, ore a Deus. Peça uma noite de paz, um sono tranquilo. E vai dormir, e de repente Deus, assim como apareceu para Jacó em sonhos, Deus também pode aparecer para você e dizer: filho, eu te guardo, eu te fortaleço, eu te sustento. Dorme o sono do justo, porque o meu anjo está ao teu lado, guardando em todo o tempo, e vai ser mais uma noite de reposição de energia, e o meu cuidado está sobre a tua casa, sobre os teus, sobre a família, sobre todos aqueles que são dentro dessa casa, desse recinto. É falar com Deus, é amar a Deus, é servir a Deus, é dormir com Deus. Mas tudo isso é preciso nós exercermos fé em crer que Deus vai fazer. Quem sabe você passa a partir de hoje a experimentar uma loucura de começar a trazer Deus para perto de você.
Por que loucura, pastor? Porque é assim que o mundo fala que nós somos. O mundo não entende o homem espiritual. O mundo não compreende as coisas espirituais. Então eles falam que nós somos doidos, loucos, ultrapassados. Mas quando nós temos a presença do Todo-Poderoso, a glória dele está envolta em nossas vidas. Nós somos loucos por Jesus. Nós somos loucos por amar a Deus. Nós somos loucos para dizer que ele está voltando. Apressa-te para teu encontro com Deus. E quando nós oramos, nós abençoamos. Quando nós oramos, nós repreendemos. Nós orando, nós podemos curar vidas, porque Deus estando em nós, a glória, o poder, a virtude dele vai passar pelas tuas mãos e vidas serão alcançadas pelo poder da oração que você começou a usar fazer na tua caminhada. Orar a Deus é necessário. Orar a Deus é pedir o poder transformador da oração. Que nessa noite, amados, você possa entender que nós precisamos voltar às origens. Que nós precisamos reconhecer que somos miseráveis, sim. Somos pobres da presença dele. Somos infiéis em muitos momentos, porque achamos que Deus está no céu bem longe. Traga Deus para a tua vida, pelo processo da oração, e aquilo que é falho vai se restaurar. Aquilo que é miserável vai ser próspero. Aquilo que é de infidelidade vai ter fidedignidade para estar com Deus, na comunhão com Ele, através da oração. Então ousemos orar a Deus cada dia mais, porque queremos ver milagre, queremos ver a presença, queremos ver a manifestação, mas é preciso tomar a atitude de buscar a face do Altíssimo. E nessa noite, a proposta é de um convite a você, de estar se colocando à disposição, de começar a orar mais a Deus. Pastor, eu já oro, já tenho vida de oração melhor, mas muitos já não têm mais isso, e é preciso desenvolver. Vamos orar? Se coloque em pé. E nesse momento de reflexão, que você possa olhar para o seu interior. Esquece o teu vizinho. Quando eu digo vizinho, é o irmão aí do teu ladinho, tá? Esquece ele agora. Olha para você. Faz uma análise nesse momento da tua situação, a sua trajetória. Até aqui você tem sofrido esbarrões, tropeços. Você dá um passo para frente, 2 para trás. Você está passando por uma frieza, por um deserto terrível, árido. Você, às vezes, até tem vontade de falar até mistério com Deus, mas logo vem um vento e esfria. Vou deixar para depois. Começa a olhar para o seu interior. Começa a olhar para a sua trajetória. Procure entender aonde foi o erro, aonde você caiu, aonde você negligenciou, aonde algo tomou o lugar no teu coração e você falou: Deus, dá uma licencinha, fica aí de lado, deixa eu curtir um pouquinho o meu desejo, o meu querer, ouvir a voz do meu coração. Nessa hora, que essa palavra possa mexer no teu coração. E você possa suplicar,
ou invocar o poder transformador da oração na sua vida e fazer com Deus uma aliança e começar a falar: Deus, eu vou reconectar novamente. Deus, eu desejo, Senhor, ainda aqueles lapsos que às vezes eu sinto de querer buscar a tua face, de querer ser um crente mais fervoroso, e logo passa: Deus, eu quero restaurar aquilo, assim como Isaías, quando experimentou a glória de Deus, e quando ele sentiu: Deus, eu não suporto a tua presença, eu estou em falta, eu estou sim sentindo que a minha carne e os meus ossos vão se arrebentar, eles vão ser destruídos, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Quando ele clama por misericórdia, a glória de Deus, o poder de Deus vem ao encontro dele, e o anjo pega uma brasa no altar, porque no altar tem que ter brasa viva, no altar tem que ter presença, no altar tem que ter a glória, no altar tem que ter a manifestação. O altar precisa ser verdadeiramente todos os dias aceso pelo poder da oração. Então ele vai e busca uma brasa e ele coloca nos lábios de Isaías e diz: eu estou queimando, eu estou repreendendo, eu estou destruindo o mal, eu estou tirando a falha, eu estou tirando a preguiça, eu estou tirando a incredulidade, eu estou tirando tudo. Isaías, você vai ser um atalaia, você vai ser um arauto na minha presença. Eu tenho coisas grandes para você. Hoje Deus está nesse ambiente, hoje Deus está nesse lugar, hoje Deus está falando contigo. Se o teu coração está aflito, se o teu coração está angustiado e dizendo: será que tem solução? Será que Deus pode mover? Eu quero dizer, Deus já está começando a entrar na presença e está vindo para trazer brasas vivas, para queimar, para mudar, para transformar, porque Deus quer você fazendo uma grande obra. Olá, manchou ebeque vlassumine vlassuriandelaepia. Deus Todo-Poderoso. Olá, manai surideclebraçu. Deus, tu conheces os corações, Pai. A tua palavra tem nos confrontado a tomar atitude, a dar resposta ao teu clamor, ó Pai. Deus, que tu possas verdadeiramente sondar os corações nesta noite, vidas que estão diante da tua presença, estão clamando, estão chorando, estão necessitando e dizendo: Pai, ainda há jeito para mim. Pai, ainda tem condição na minha vida. Pai, eu quero me despojar, eu quero me esvaziar, eu preciso da tua glória, eu preciso da tua presença, eu preciso de mudança, eu preciso de um novo rumo para caminhar na tua face. Oh, como Moisés falava contigo face a face, Pai, eu preciso que o teu Espírito venha me conduzir ao caminho da oração, aos momentos de chorar, aos momentos das lágrimas, e pedir, interceder, primeiramente para mudar a estrutura do meu pensamento, para mudar a estrutura do meu ser, para que então eu possa continuar, Pai, a caminhada, continuar a jornada, olhando para Ti, autor consumador da minha fé. E após isso tudo acontecer, Pai, porque a oração, ela tem poder transformador. Eu quero começar a falar de Ti, falar do Teu amor, falar da Tua bondade, ser conduzido, Pai, e conduzido para anunciar as boas novas, transformações, dar testemunho que Tu és Deus, que Tu muda, que Tu faz milagre, que Tu transforma, que Tu cura,
maneira que tu age. Começa, Pai, visitando vida. Começa a alegrar, Pai. Tira desse deserto sequidão, desse deserto de aridez. Começa a quebrar barreira. Começa a ó Pai, encher corações. Encher corações. Encher corações. Movimenta as águas neste momento, Pai. Enche, Pai, de vida. Enche de vigor a tua igreja. Levanta um povo destemido. Levanta um povo cheio de autoridade. Levanta um povo cheio da tua graça, cheio da tua unção, cheio de poder, cheio, Senhor, da tua glória, para que este povo, para que Laguna, para que eles possam compreender que há Deus nesta igreja, que há Deus Todo-Poderoso, que há Deus que que continua sendo o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente. Em nome de Jesus, seja impactado agora, em nome de Jesus. Receba unção, receba poder, receba renovo, receba a glória, receba o impacto do poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, amém, amém.